Salve, meus queridos, tudo em paz? Mais um dia buscando princípios de sabedoria para lidar bem com a vida, lidar bem com as finanças e chegar a uma vida verdadeiramente abundante, centrada no propósito de Deus para você. Eu sou Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e você agora sim está de volta na minha casa para a leitura de Provérbios, capítulo 29. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os próprios pés. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvido a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum: o Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. O texto já começa no versículo 1, nos lembrando da importância da disciplina. Mas a disciplina vã, dada a alguém que não está disposto a mudar, não gera frutos, não gera mudança. E o resultado de quem continua dando murro em ponta de faca é uma hora machucar a mão de verdade. Seguindo para o versículo 2, aqui inicia uma série de versículos a respeito do governo do justo, assim como nós vimos no dia anterior. Mas eu quero ressaltar alguns deles, tá? Se a gente pegar o finalzinho do capítulo de ontem, eu vou ler aqui o Provérbios 28, versículo 28 também. Ele diz: quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando os ímpios sucumbem, os justos florescem. E aí o versículo 2 do capítulo 29. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Mas quando os ímpios governam, o povo geme. Então, o justo, ele está atento às necessidades daquele que o cercam. E por isso o povo acaba se alegrando e prosperando junto com a prosperidade desse que é justo. E aí, se nós seguirmos aqui, por exemplo, no versículo 4, nós vamos ver que o rei que exerce justiça dá estabilidade ao país. Então, aquele governante que consegue ser justo, ele guia o país por um caminho seguro. Lembra que eu já comentei várias vezes com você que a lei universal da justiça está muito relacionada com segurança. Nas leituras de hoje você vai ver que vários versículos ressaltam isso. Mas o que gosta de suborno leva à ruína. Porque aquele que gosta de suborno vai se corromper e vai tomar decisões equivocadas e que são ruins para a nação em detrimento dos seus interesses egoístas.
Seguindo no versículo 6, ele diz que o pecado do homem mau o apanha na própria armadilha. É o caso desse do suborno. Aquele governante que aceita suborno, que se corrompe em prol dos seus interesses egoístas, o resultado disso é que ele cair na própria armadilha. Mas o justo pode cantar e alegrar-se. Ele levanta-se diante dessa situação e em segurança pode cantar. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, diz o versículo 7. Mais uma vez a gente vê essa ação do justo, né, que cuida e que está atento de forma empática àqueles que são mais vulneráveis socialmente. Seguindo ainda, lá no versículo 14, a gente tem que se o rei julga os pobres com justiça, ou seja, se o rei tem um comportamento, segue a lei, a lei universal da justiça, o seu trono sempre estará seguro. Mais uma ressalva de justiça e segurança. E olha que interessante que diz o versículo 16. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado. Então a primeira coisa que eu noto aqui, que eu tenho a convicção, é que os ímpios também prosperam. Basta você olhar ao seu redor. Quantos ímpios estão aí na lista dos maiores ricos da história? Então ímpios também prosperam. Mas a prosperidade deles é resultado de escolhas erradas. É resultado do pecado. E se eu construo um castelo sob a areia do pecado, uma hora esse castelo vai cair, porque esse patrimônio não está construído de forma sólida e segura. E aqui a gente tem um contraponto. Os justos, esses sim, que constroem em segurança, verão a queda dos ímpios. E por fim, o final do capítulo, nos versículos 26 e 27, vão dizer o seguinte: que muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Então, o governante, ele pode ser um instrumento pelo qual Deus age numa nação. Mas se a minha confiança está nele, eu tenho um problema sério. A minha confiança não está naquele que me governa. A minha confiança sempre está no Senhor, porque o homem é falho. O homem pode ser um instrumento, mas ele nunca pode assumir a posição de salvador da pátria. Essa posição pertence ao Senhor. E o versículo 27 vai dizer que os justos detestam os desonestos e os ímpios detestam os íntegros. E aqui a gente tem uma ressalva sobre contágio social. Justo anda com justo, íntegro anda com íntegro, ímpio anda com ímpio, insensato anda com insensato. E o resumo do capítulo até então é: tenha um comportamento de justiça e essa justiça o manterá em segurança. Seguindo para o versículo 3, ele diz o seguinte: o homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. Quando eu olho aqui para essa questão da prostituição, eu não consigo enxergar apenas a prostituição, mas eu consigo enxergar um homem que tem o coração movido por uma luxúria, por desejos desenfreados, que por vezes se expressam através do consumismo. Vale notar também que a interpretação, a tradução, na verdade, desse versículo, não deixa claro se são as riquezas do pai ou as riquezas do homem. Mas de qualquer forma, eu me lembro, olhando para esse contexto, da parábola do filho pródigo, onde nós temos lá aquele filho que recebe a herança do pai e torra tudo isso. Então, independente de se é o dinheiro dele, o patrimônio dele, as riquezas dele ou do pai, por conta da herança, ele acaba consumindo, sim, riquezas da família, como um todo. Então, o grande segredo é ter zelo, amar a sabedoria, para, de fato, conquistar resultados extraordinários. Ainda nesse contexto de família, eu quero ler os versículos 15 e 17. O 15 diz que a vara da correção dá sabedoria. Já exaurimos esse assunto, falamos diversas vezes sobre a disciplina que conduz à sabedoria. Mas olha o final do versículo. Mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Qual é a leitura que eu faço disso aqui? Crianças que não têm limites. Limites são fundamentais para a construção de uma identidade saudável. As crianças não têm capacidade de decisão, elas não têm maturidade, elas não têm sabedoria, elas não têm discernimento, elas não têm conhecimento e não têm entendimento. Elas não podem decidir o que é melhor para elas. Por isso, você, como pai, foi colocado na vida delas, para que coloque os limites que vão guiá-la pelos caminhos corretos.
Você é que define esses caminhos. E à medida que ela vai sendo ensinada, ela não vai se desviar disso. E o versículo 17 nos ensina como colocar esses limites. Discipline seu filho e esse lhe trará paz, trará grande prazer à sua alma. Não que o filho viva em função de atender às expectativas do pai, mas é um pai que enxerga resultados extraordinários sendo gerados por esse filho. Eu quero comentar também o versículo 10, que vai falar que os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. E o versículo 12, que vai dizer que para o governante que dá ouvido a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Cadu, o que um texto tem a ver com o outro? Ambos falam sobre contágio social. O violento não anda com o honesto, porque a intenção do violento é matar o honesto. O violento não anda com o homem íntegro, porque a intenção do violento é matar o homem íntegro. Assim como, e aqui a gente está falando de relacionamento, né? Assim como o governante ímpio não vai estar cercado de ministros sábios, não vai estar cercado de oficiais sábios. O governante ímpio, aquele que aceita suborno, aquele que quebra a lei da honestidade, vai estar cercado de oficiais ímpios, né? Aves de mesma plumagem, né? Voam juntas. E o versículo 27, que nós lemos agora há pouco no contexto de justiça, também se encaixa aqui. Porque ele vai dizer o seguinte: os justos detestam os desonestos, justos não andam com desonestos, desonestos não andam com justos. Assim como os ímpios detestam os íntegros, ímpios não andam com íntegro. Então, a minha pergunta para você é: com quem você tem andado? Qual tem sido o teu círculo principal? As pessoas mais próximas de você? Elas somam e te levam para cima ou elas estão te puxando para baixo? Seguindo para o versículo 11, mais uma vez nós temos ensinamentos sobre inteligência emocional, sobre o governo das suas próprias emoções, sobre o filtro que você olha para o mundo e como você reage aos estímulos externos. Porque 10% é o que acontece, 90% do resultado é a sua ação diante do que acontece. O versículo 11 vai dizer que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Esse domina-se é inteligência emocional. Mesmo sendo provocado por um estímulo externo, eu mantenho a minha racionalidade e tomo decisões coerentes de acordo com como precisam ser tomadas. Decisões que precisam ser mais enérgicas, são mais enérgicas. Decisões que precisam ser mais calmas e pacificadoras, são mais calmas e pacificadoras. Então não é que você não possa se irar, mas você não pode pecar diante da ira, né? Irai-vos, mas não pequeis. E olha o que o versículo 20 vai dizer. Você já viu alguém que se precipita no falar? A mesma precipitação que nós lemos agora. Há mais esperança para o insensato do que para ele. O insensato, que a gente já falou tudo o que acontece com ele, todas as escolhas ruins e todas as colheitas ruins que ele toma, o precipitado, ele pode se dar ainda pior do que o insensato. E o versículo 22 vai dizer que o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. E aí volta aquilo que eu acabei de comentar. Irai-vos, mas não pequeis. A ira é uma expressão enérgica dentro do controle emocional. Agora, a briga, a discussão é quando eu perco o controle emocional e a ira toma conta e me leva a pecar. Então tenha especial cuidado em se tornar cada vez mais consciente de si, consciente das suas emoções e governar essas emoções de forma a construir resultados extraordinários. Seguindo para o versículo 13, nós temos que o pobre e o opressor têm algo em comum. A primeira coisa que eu noto aqui é que, numa leitura rápida, alguém pode achar que a Bíblia está comparando o pobre com o opressor. Mas pelo contrário, ele está dizendo o seguinte, o pobre e o opressor são muito diferentes. Mas, apesar disso, eles têm uma coisa em comum. O Senhor dá vista a ambos. Na tradução, essa palavra vista dá a entender que o Senhor dá vida a ambos. O Senhor dá o destino de ambos. O Senhor tem o controle do futuro de ambos. Então, independente se você é aquele que oprime ou aquele que está sendo oprimido, saiba que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E aí convém que a gente olhe outros versículos que vão falar sobre o destino daquele que é opressor e sobre o destino daquele que é pobre.
Agora eu quero que você dê uma atenção especial para o versículo 18. Ele vai dizer que onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Cadu, o que é essa revelação divina? A própria palavra de Deus revela verdades que são imutáveis e que, apesar de imutáveis, são vivas. Elas se adaptam à realidade do leitor e se adaptam à mudança das eras. Hoje mesmo eu estava vendo um comentário de uma pessoa em um dos vídeos dizendo que a minha leitura do versículo tal foi tal coisa. Foi diferente daquilo que eu li, mas dentro da realidade, daquilo que ele estava vivendo, Deus falou ao coração dele de uma forma diferente. Isso é maravilhoso. Então, uma primeira forma que nós temos de conhecer essa revelação divina é lendo a Bíblia. A palavra de Deus é a revelação do próprio Deus ao homem. Se você quer conhecer a Deus, comece conhecendo a palavra dele. Mas além dessa verdade revelada, o Espírito dele também revela verdades e nos dá uma direção, um propósito. Os homens que viviam na época da Bíblia, quando não existia a Bíblia, eles foram a Bíblia. A história deles é que foi relatada. Jó, José, Jacó, Isaac, os patriarcas, Abraão, aí o próprio Jesus, Paulo, Tiago, Lucas, Mateus, os discípulos, homens, Timóteo, Filipe, tantos homens que foram usados por Deus. Na época que não existia a Bíblia, que a história deles se tornou a Bíblia, a revelação vinha por meio do Espírito, que os guiava. E essa mesma revelação ela acontece nos dias de hoje. Hoje existem histórias de pessoas extraordinárias, que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus e que facilmente poderiam estar escritas na carta de 1 Joãozinho de tal, capítulo 1, versículo 1. Porque são histórias de pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E por favor, não me entenda mal, eu não estou dizendo que a Bíblia está incompleta, tá? Longe disso. Nem que a Bíblia é uma coletânea de histórias inspiradoras, né? Não, a Bíblia ela é perfeita da forma que é. Mas o que eu quero dizer é que ainda hoje o Espírito Santo nos dá um propósito, nos dá uma direção, nos dá uma revelação da jornada da nossa história, assim como fez com aqueles homens no passado. Então, a revelação divina, ela vem por meio da verdade, e conhecereis a verdade, essa verdade que liberta, esses princípios que nós temos lido e aprendido aqui dia após dia de Provérbios que nos libertam, e também por meio do Espírito. Adorar a Deus em verdade, Deus procura adoradores que o adorem em verdade e em espírito. A verdade, obediência aos princípios que já estão revelados na palavra. Em espírito, obediência à direção que ele dá, do propósito que ele dá para a nossa vida. E que ele exige de nós que sejamos fiéis e multiplicadores, assim como ele fala na parábola dos talentos. Servos mordomos fiéis, que seguem essa direção, que seguem esses princípios, e multiplicadores que geram resultados extraordinários com isso. Resultados humanos, terrenos, mas, sobretudo, resultados eternos. Riquezas que se corrompem, que são roubadas e que a traça corrói, mas, principalmente, riquezas eternas, que não podem ser roubadas, nem podem ser corroídas e nem podem ser destruídas de forma alguma. Então, dê especial atenção em conhecer o propósito de Deus para a sua vida e os princípios que vão fazer com que você cada dia mais seja mais semelhante a Ele, porque foi para isso que Ele nos criou, para sermos imagem e semelhança dEle e para o adorarmos em cada escolha, em cada minuto, em cada decisão, em cada passo das nossas vidas. Agora, sobre a realidade empresarial, eu quero fazer 2 comentários. O primeiro é baseado no versículo 21, que diz que se alguém mima o seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. É óbvio que nós não temos mais escravos e que isso não combina, de forma alguma é um incentivo para isso. Mas nós temos funcionários, nós temos parceiros comerciais, nós temos colegas. E o que eu vejo nesse texto é que se você, responsável por uma equipe ou dono de uma empresa, se você não treina a sua equipe, se você não acompanha os resultados da sua equipe, se você não disciplina quando necessário, se você não conhece o perfil dessas pessoas, se você não está perto deles nessa jornada,
quem vai colher os resultados ruins é você. Porque no final das contas, nós podemos transferir tarefas, mas nós nunca transferimos a responsabilidade do resultado. A responsabilidade é do gestor, a responsabilidade maior é do dono, que se não tem resultados extraordinários, é porque não fez o seu papel como dono, como gestor e aí sim como equipe. Então, faça o seu papel. Garanta processos, garanta estrutura, garanta pessoas, treinamentos adequados, uma estrutura de recompensas adequadas, uma estrutura de tomada de decisão adequada, uma estrutura informacional adequada, informações relevantes, indicadores de desempenho. Tenha tudo isso nas suas mãos como elementos de cultura do seu negócio. E aí sim, você sai do estado atual e através de uma estratégia aplicada na prática, você chega num resultado extraordinário. A segunda aplicação eu quero fazer baseada no versículo 24, que diz o seguinte: o cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. E o que eu enxergo disso? Sociedades disfuncionais. Se você tem como sócio alguém em quem você não confia os seus resultados, em quem você não confia a chave da sua empresa, esse sócio está no lugar errado. Ele não era para ser seu sócio. Se você não confia na opinião dele, se você não confia nos resultados que ele entrega, se você não enxerga resultados extraordinários sendo entregues, talvez vocês estejam numa relação de sociedade disfuncional, onde os erros dele vão ter impacto na sua vida. Porque assim como você não pode transferir a responsabilidade dos resultados do seu negócio para o seu funcionário, aprenda uma coisa: você não pode transferir a responsabilidade dos seus resultados para o seu sócio. Os seus resultados estão nas suas mãos. Se você acha que o seu sócio não soma com você, você tem o papel de tomar uma atitude e ou encerra a empresa e abre uma nova, ou compra parte da sociedade dele, ou retira ele da operação e paga só o lucro. Eu não sei exatamente qual é o contexto que você vive hoje, mas os seus resultados estão nas suas mãos. Você não pode transferir isso nem para o seu funcionário, nem para o seu sócio. E assim nós encerramos mais um devocional no livro de Provérbios. Eu quero ouvir o que Deus falou ao seu coração. Se teve algum entendimento, se teve algo de especial que te chamou mais atenção, coloca aqui embaixo, vai ser muito bom interagir com você. Lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o teu joinha. É uma forma que o YouTube tem de saber que esse conteúdo é relevante. Compartilha também, tem a setinha aí embaixo. Clica nele, pega o link e compartilha com pessoas queridas que você entende que esse conteúdo vai ser importante para elas também. Lembra que eu também estou nas demais redes sociais, lá no Instagram e no Facebook, então me segue por lá. Eu estou aguardando a sua mensagem, o seu oi lá no meu direct. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. No mais, eu desejo que Deus te abençoe e a gente se encontra amanhã no nosso próximo vídeo.